Olá, pessoal! A ideia é a gente conversar um pouco sobre os efeitos da eleição do Donald Trump nos Estados Unidos e como isso pode afetar a economia brasileira ao longo dos próximos trimestres e até anos. Na verdade, há muita incerteza em relação ao que de fato Donald Trump irá implementar. Mas nós sabemos que a orientação da política econômica dele é numa direção de maior expansionismo fiscal, maior crédito, porque inclusive ele está mexendo na regulação financeira para permitir que os bancos forneçam mais crédito, e além disso há toda uma plataforma relacionada à sua política comercial e a imigrantes, no sentido de taxar produtos chineses, produtos de empresas que exportam trabalho para o México, por exemplo, e além da questão dos imigrantes, que há uma ideia, pelo menos pelo que ele falou na campanha, de deportar 11 milhões de imigrantes dos Estados Unidos, o que representaria mais ou menos 5% de trabalho, 5% da força de trabalho americana. Ou seja, se essas políticas de fato forem implementadas pelo seu valor de face, isso terá efeitos negativos sobre a economia americana e, consequentemente, para o mundo. E o Brasil não fica longe, não fica distante dessa história, bem pelo contrário, estamos no meio desse arranjo todo. Mas, de qualquer forma, eu acho, pela racionalidade, o que nós discutimos inclusive aqui na Tendências, é que é difícil que Donald Trump implemente esta plataforma a valor de face. Ele deve realmente moderar muito, implementar isso num grau muito menor, mas algumas linhas dessa plataforma ele deve implementar, ainda que num grau bem mais moderado, porque ele precisa responder ao seu eleitorado. De qualquer forma, essa sinalização, mesmo que mais tranquila, aponta para uma política fiscal mais expansionista, baseada em corte de impostos e muito expressiva para famílias e empresas, e ele não sinalizou nenhum corte muito significativo de gastos para compensar essa queda de arrecadação, ou seja, há uma sinalização de aumento, na verdade, do déficit público e do endividamento. Então, isso significa que, do outro lado, o Fed vai ter que compensar essa política fiscal expansionista que vai bater em atividade, vai bater em inflação, aumentando os juros mais rapidamente. E esse é um canal que pode afetar mais a economia brasileira, os juros, os Fed Funds subindo mais rapidamente, isso pode se reverter, como inclusive já foi os primeiros efeitos na nossa taxa de câmbio, uma taxa de câmbio mais depreciada, que impacta a inflação e, consequentemente, reduz o espaço para o nosso Banco Central reduzir juros ao longo do próximo ano e até 2018. Então, o primeiro canal de afetação da economia brasileira é pelo comportamento dos juros americanos. O segundo canal é via PIB americano, com essa política fiscal expansionista de mais crédito, mas que vai ter que ser compensada pelos juros mais elevados. E, por outro lado, esse risco de fechamento comercial e também de fluxo de pessoas, de trabalhadores, apontam para uma inflação também mais elevada, o que levaria também o Fed a subir os juros e, consequentemente, isso impacta negativamente o PIB americano. Então, o PIB dos Estados Unidos crescendo menos, eles são quase 25% da economia mundial, afeta o mundo, o que tem efeitos indiretos para o Brasil. E, por fim, um outro foco de afetação, de canal de afetação da economia brasileira é via impactos sobre a China, porque se de fato Trump implementar essa política de taxar produtos chineses, isso pode se traduzir numa desaceleração mais significativa da economia chinesa, com impactos para preços de commodities, o que para a gente é uma má notícia, porque a China é hoje o parceiro comercial mais importante do Brasil. Ou seja, esses seriam os canais indiretos de afetação da economia brasileira, que são, na verdade, canais que tem impacto aqui para a gente no sentido negativo, especialmente no momento em que a economia brasileira está se ajustando, e precisaria contar com um cenário internacional um pouco mais favorável. Então isso aqui impõe riscos, na verdade, para a gente, no sentido de uma saída de recessão até um pouco mais lenta do que nós projetávamos inicialmente. Então, acho que essas são as principais ideias e as discussões que nós tivemos aqui sobre os impactos do Trump para a economia brasileira.